Olá pessoal da turma da sétima série, tudo bem? Espero que sim, aqui é o professor Renato Reis de História e mais uma aula aqui com vocês. Nós vamos começar a falar hoje dos bandeirantes, né? De onde vem esse nome? Já viu que tem a Avenida Bandeirantes, Avenida Anhanguera, que foi um grande bandeirante, Vila Bandeirantes, etc. Então nós vamos já, sem perder tempo, os slides que eu preparei para vocês, tá? Vamos lá. Então, estamos aqui, as bandeiras e os bandeirantes. Primeiro vamos saber da origem do termo, de onde vem esse nome bandeira. A gente não está falando aqui de bandeira do Brasil, de Goiás, essas coisas. Outra bandeira, tá? A origem do termo. Antes de ser generalizado o uso do termo bandeiras, os documentos antigos se referem a esta pelos nomes de entrada, jornada, viagem, companhia, tropa, descobrimento, frota, guerra. O termo bandeira aparece com algumas fontes históricas no início do século XVII. O século XVII foi entre 1601 e 1700, mas se torna corrente, ou seja, se torna comum apenas nas últimas décadas do século XVIII, entre 1701 e 1800. Então, demorou mais ou menos um século, mais de um século, né, para o termo surgir e virar um termo assim comum. Daí que veio o nome Bandeirantes, ó, tá vendo? Isso aqui era o desenho antigamente da TV Bandeirantes, o símbolo. Aí hoje ela só fala Band, né? E era nas cores de São Paulo, né? Preto, vermelho e branco. Hoje é nas cores do Brasil, verde e amarelo. Então, Bandeirantes, Band vem de Bandeirantes. Então era chamado de jornadas, entradas, viagens, tropas, descobrimento. Mas o que de fato eram essas bandeiras, né? E quem participava da bandeira era o bandeirante, né? Então vamos lá. Primeiro vamos ver sobre a origem do termo bandeira. Temos no mínimo três explicações. Bandeira viria de bando, que é um destacamento de uma tropa para uma missão especial. No caso, isso é a origem portuguesa do nome. O nome bandeirante podia vir de levantar bandeira, e era fazer guerra na língua tupiniquim, dos índios brasileiros, indígenas, ou senão presença de uma bandeira nas expedições. Nas expedições iam para o meio do mato e do sertão, levavam uma bandeira religiosa ou política, aí sim a bandeira que tinha falado, de repente virou o nome de bandeira, bandeirantes. E quais foram essas motivações dessas bandeiras, dessas expedições? Vamos entender bandeiras aqui como sinônimo de expedições, tá? Então, explorações, expedições para exploração. Então, os bandeirantes seriam expedicionários, né, exploradores, vamos dizer assim. Por que surgiu essas bandeiras, né? Primeiro, para combater as invasões estrangeiras no litoral brasileiro, litoral onde o oceano banha, né? E a gente vai ter no século XVI e XVII, ou seja, no ano de 1500 até o ano de 1600. O Brasil foi invadido nessa época pelos ingleses, aqui, ó, esse símbolozinho aqui, mais ou menos São Vicente, né? Onde hoje é o estado de São Paulo. Quer dizer, perdão. Não, é isso mesmo, tá certo. Esses dois risquinhos aqui franceses invadiram aqui no Rio de Janeiro e também São Luís do Maranhão. Eles fundaram uma colônia chamada França Antártica e dois, França Equinocial. Lembrando que o verdadeiro dono desse território, obviamente, é o povo indígena, mas Portugal se achava dono. Os outros países europeus não respeitavam essa posse de Portugal. Os holandeses, esses três pedaços aqui, o negócio, eles invadiram primeiro Salvador, depois os holandeses fundaram aqui no Nordeste, pegando Sergipe, Recife, uma, praticamente um país, né, dentro do Brasil. Ficaram cerca de 30 anos, de 1620 a 1650, e ocuparam essa região aqui do Brasil. E chamaram de Nova Holanda, né? Nova Holanda. Aqui a gente tem a Baía de Guanabara, número 1 foi justamente onde os franceses ficaram. Número 2, Ilha de São Luís, onde os franceses, a outra invasão francesa aconteceu. Então as bandeiras ou expedições foi montada primeiro para fazer frente a essas invasões, né? Depois,
defesa e ataque aos povos indígenas. Algumas iam para defender de alguns povos indígenas que estavam atacando, mas outras iam para atacar e para escravizar. Lembrando que os povos indígenas não atacavam também, não é porque queriam simplesmente atacar, porque estavam defendendo o território das colônias portuguesas. Né? O Portugal começou a ocupar o Brasil e tomar, né, vagarosamente as terras indígenas. Então eles resistiam. Muitos lutavam, mas outros recuavam para o meio do Brasil, para o sertão brasileiro, para o interior. Mas alguns lutavam, né, até a morte contra o invasor português. E como também os portugueses não trabalhavam assim em lavoura, nessas coisas, eles começaram a escravizar os indígenas, ou seja, os indígenas para escravizar, fazer o trabalho na lavoura, em casa, entre outras coisas, trabalho pesado, obviamente. C. Busca de metais e pedras preciosas. E muitos bandeiras iam para o interior em busca de riqueza, né? Achar ouro, prata, diamante, principalmente. E fazer uma riqueza, né? Ficar rico em golpes rápidos. Então, essas bandeiras, esses bandeirantes partiam para essa região do interior. Inclusive, foi uma expedição dessa que vai chegar em Goiás em 1721, aproximadamente, como eu vou mostrar depois. Esse aqui é o mapa ali do litoral de São Paulo, tá vendo? A Capitania de São Vicente, era como era chamado o estado de São Paulo. E aí você tem aqui esses nomes maiúsculos que são justamente os grupos indígenas. Ó. Guaianis, Naquis, Uiraquis, Moios, tá vendo? Aqui já tem os desenhos dos rios também. Aqui as ilhas que eles já tinham nomeadas e tudo. Bertioga, que existe até hoje em São Paulo. Uma cidade aqui também, Cananéia, acho que é aqui, ó. Cidades mais antigas do Brasil. Então, assim, a gente vai vendo como eles foram ocupando, né? Ilha de Santa Amaro, fundando cidades. Ilha Grande também. E essa capitania de São Vicente aqui, são povoamentos fundados no sul, região sul, para impulsionar a descoberta de pedras preciosas e proteger das invasões estrangeiras. A falta de solo adequado e a distância dos mercados europeus tornou os povoamentos frágeis economicamente. Então, assim, muitos desses povoamentos vão ser fundados depois, eles vão subir a serra, que está bem aqui chamada Serra do Mar, e vão atravessar, igual aqui, ó, São Paulo de Piratininga, onde hoje é a cidade de São Paulo. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu aumentar aqui, que é muito interessante. Aqui, isso. São Paulo de Piratininga, e aqui você tem o Rio Anhembi ou Tietê. Era o rio Tietê daquela época, entendeu? Muito interessante, né? Então, aqui tem uma serra muito grande chamada Serra do Mar, Serra de Santos lá. Quando eles passaram essa serra e fundaram São Paulo, outra cidade aqui em cima, ficava muito ruim eles ter comércio, porque essa serra era muito difícil de transpor ela. Então, eles que eles fizeram? Eles voltaram para o sertão. Voltaram, quer dizer assim, se viraram para o sertão. Sertão, que é o interior, em busca dessas pedras preciosas, prata, ouro, diamante, entre outras. Então, isso é o início da bandeira, dos bandeirantes, exploradores, que inicialmente defendia o território brasileiro das invasões, depois começou a se defender e também atacar os indígenas para escravidar, e depois a busca de metais e pedras preciosas. Aí começa o período na história brasileira dos bandeirantes, bandeirantismo, tá bom? Façam atividade, qualquer coisa, vocês me chamem aqui, tá bom? Até, pessoal!